Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 28, e vamos fazer uma leitura para tirarmos para a nossa meditação nesta noite. Gênesis capítulo 28, versículo de número 10. Amém? Amém. Nos diz assim: partiu Jacó de Berseba e se foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir. E sonhou: eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor Deus está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-a em coluna e derramou azeite em cima dela, e chamou aquele lugar Betel, porque o nome daquela cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que eu faço, que ora faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto como coluna será chamada casa de Deus, e tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Eu quero falar aqui nesta noite, eu quero refletir em alguns pontos que aconteceu aqui nesse relacionamento, nessa situação de Jacó. Como que eu e você devemos prestar atenção de como que nasce uma aliança, como que é gerado uma aliança no coração do homem para com Deus e no coração de Deus para com o homem, não é? Nós sabemos que o que acontece aqui, o que acontece aqui com Jacó, é justamente no momento em que ele está em fuga. Ele está fugindo de quem? De Esaú, o seu irmão. Porque o que Jacó acaba de fazer, de cometer na sua família, era um ato criminoso. Ele acaba de roubar o seu irmão, ele acaba de enganar o seu pai, né? Ele acaba de roubar o direito de primogenitura de seu irmão, né? E como Raquel, sua mãe, sabia que Esaú iria ficar furioso, então ela aconselha que Jacó foge. E Jacó faz o que então? Né? Não querendo encarar o seu problema, não querendo encarar a sua situação. O primeiro destaque que eu tiro aqui é justamente isso. Veja como o homem, ele não difere muito do homem do jardim do Éden. Por quê? Era para ele fazer o quê? Era para ele permanecer ali
enfrentar a fúria do seu irmão, enfrentar a vergonha do seu pai, né? Porque no momento em que ele comete esse ato, ele envergonha o seu pai. Mas ele faz o que então? Ele faz o que o primeiro homem fez. Ele foge, ele não encara a consequência. E isso é o que nós vemos hoje no mundo moderno. O que nós vemos no mundo moderno hoje? O homem não quer assumir as suas consequências, não é? Isso em todas as áreas. Quando o homem trai a sua mulher, às vezes ele assume que traiu a sua mulher porque aconteceu uma gravidez, não é? Mas eu conheço alguns que mesmo com a gravidez, ele ainda espera o DNA. Para quê? Para confessar. Olha só para você ver como que o coração do homem é empedrecido, endurecido. É uma pedra mesmo. É por isso que Isaías, quando fala de conversão, ele fala assim, ó: eu tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne, não é? Por quê? Porque é um coração endurecido, empedrecido, calcificado, não é? Aí, esse é o homem moderno de hoje. A gente vê aí agora, não é? Os políticos estão roubando essa passeata que está acontecendo no nosso país aí. É por quê? Porque o povo está cansado. Mas o que acontece lá? Eles fazem o quê? Não, isso não é meu não, eu não fiz isso. Então o homem, ele tem que mudar. E para ele mudar, não é uma coisa de a força, não é ele forçar a sua vontade, nem ninguém forçar a vontade do homem, mas é ele se conscientizar. Para quê? Para que haja mudança. Então o primeiro destaque que a gente vê é justamente isso, que o homem milenar, ele não muda se Deus não entrar no coração dele. Ele prefere fazer o quê? Fugir, se esconder, enganar, trapacear, fazer o que for para poder se passar de quê? De bonzinho. Meu irmão, isso é terrível. E olha só para você ver. Agora é a primeira noite de Jacó fora da sua casa. É a primeira noite de Jacó dormindo ao ar livre. É a primeira noite em que Jacó não deita numa cama. É a primeira noite em que Jacó não coloca o seu travesseiro original sobre a sua cabeça. E ali naquele lugar, o que ele faz? Ele deita no chão, é o que está escrito aqui. Ele pega uma pedra e coloca como travesseiro. É a primeira noite. Mesmo naquela situação, aquela situação era uma situação para quê? Para que ele refletisse, para que ele parasse. Era para ele parar naquela noite e dizer assim: espera aí, por que isso está acontecendo? Por que isso vai acontecer? Será que isso é necessário acontecer? Era para ele fazer isso. Mas ele, cego no seu entendimento, com seus olhos fechados no mundo espiritual, então ele deita e ali ele faz o quê? Dorme. Ali ele dorme. O segundo destaque eu tiro para nós: quantas pessoas estão vivendo isso agora? Quantas pessoas dentro da igreja estão vivendo desta forma? Quantas estão espiritualmente dormindo? Quantas pessoas estão com seus olhos fechados no escuro? Não estão enxergando. Não estão enxergando.
o plano de Deus. Mas deixa eu dizer para você uma coisa: isto é normal. Isto é normal. Sabe o que não é normal? É se Deus tivesse abandonado o homem. Mas Deus, meu amigo, Deus realmente, Ele é o único ser sobre o universo que verdadeiramente demonstrou amor pelo homem. Ele poderia ter o desprezado no Éden, mas Ele não fez. Ele poderia ter o desprezado no dilúvio, mas Ele não fez. Então o que Ele faz? Ele dá Jacó um sonho. Aí ele dá a Jacó um sonho. E a primeira coisa que Jacó vê, o que é? Anjos. Irmão, deixa eu dizer para você uma coisa: ver anjos é coisa para santos. Ver anjos é coisas realmente para quem é amado por Deus. Deus tinha um amor especial pela vida daquele moço. E a primeira coisa que Deus revela para ele é o que? É a presença angelical. Ele vê uma escada na terra ligando no céu. Então Deus começa a trabalhar ali, porque o que Deus começa a fazer? Deus começa a se revelar. Deus mostra uma escada no topo da terra e outra no céu. O que Deus quer mostrar? Aliança, ligação, ligamento, não é? Ligamento. Agora, o que Deus faz? Naquele sonho, Deus, além de se revelar, Deus lhe dá uma palavra. Ele faz o que? Promessa. Às vezes eu fico olhando esses jovens que estão envolvidos com drogas, que estão envolvidos com prostituição. Às vezes eu passo perto deles e dou uma palavra e falo: olha, Deus tem coisa diferente para você. Deus tem um chamado diferente para você. Às vezes nós estamos vendo pessoas que já perderam suas famílias, perderam seus casamentos, perderam sua vida financeira, perderam tudo. E tal como Deus fala com Jacó: olha, eu vou te prosperar, eu vou te abençoar, nós também falamos a mesma coisa. Porém, o homem moderno faz o quê? Ele não abre o coração. Ele não abre o coração. Não é? Depois que Deus se revela, porque o papel de Deus, sabe qual que é o papel do Senhor? O papel do Senhor é revelar Deus. É se revelar. É revelar a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. É revelar a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, mesmo quando eu era ímpio lá fora, quando eu fazia alguma coisa errada, estava lá batendo na minha cabeça: Adriano, está errado, está errado. Porque o Espírito Santo, ele faz o que? Ele convence o homem do pecado. Ele mostra. E mesmo lá numa vida errada de pecado, ele me mostrava. Por quê? Porque o papel de Deus é se revelar. Ele apenas se revela. Agora, Deus não vai fazer um papel de quê? De querer entrar, de invadir na escolha do homem. Deus não vai invadir a escolha do homem. Deus nunca invadiu a escolha do homem. Deus sempre disse: escolha o caminho que você quer andar. É você que vai escolher. Sou eu que escolho. Sou eu que escolhi servir a Deus. Quando Ele me chamou para pastorear, foi eu que escolhi aceitar. Não fui obrigado. Não. Mas o papel dele é justamente esse: é se revelar.
E por que Deus se revela ao homem? Por quê? Não está escrito na palavra de Deus, aqui no livro de Deuteronômio, que Ele quer que o homem coma o melhor dessa terra? Não está lá em Isaías? Se me ouvires, comereis o melhor desta terra. Não está lá em Deuteronômio, eis que coloco você por cabeça e não por cauda? Não está lá em Deuteronômio quando ele fala literalmente essas palavras? Que você não vai tomar emprestado, você vai ter muito para emprestar. Não foi Jesus que falou para o seu discípulo: olha, hoje mesmo, que falou com o ladrão na cruz lá, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, a vida eterna. Não foi Jesus que fez isso? Não foi Jesus que falou assim: olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Não foi Jesus que disse isso? Então, querido, este é o propósito de Deus, ele se revelar para o homem. E foi o que Deus fez. Deus olhou para Jacó, viu a situação, então ele faz o que? Ele mostra a presença angelical, ele libera a palavra profética, porque aqui Deus está liberando uma palavra profética sobre a descendência dele, sobre a nação do povo de Israel. Mas cabia a Jacó tomar uma atitude. Cabia a Jacó tomar uma atitude, não é? Cabe ao homem, ao ser humano hoje, tomar uma atitude. Quem quiser viver uma vida abençoada, tem que tomar uma atitude. E ele então, ao despertar, o que ele faz? Ele reconhece. Ele olha para aquele chão. Aquele chão para ele agora não era mais um chão qualquer. Aquele lugar, ele chama aquele lugar de terrível. Terrível. Por quê? Por que terrível? O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Hebreus, ele fala o que lá num dos seus capítulos? Ele fala que quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo. E Jacó, a primeira coisa que ele reconhece: quão terrível é este lugar. Este lugar não é qualquer lugar. Aqui é o que? Casa de Deus. Por quê? Porque Deus se manifestara naquele lugar. Deus se manifestara, não é? E naquela situação miserável, naquela condição de ladrão, trapaceador, enganador, Deus agora se revela a ele. Ele faz a proposta, ele entende a proposta. O que ele faz então? Ali, meu amigo, nasce a aliança. Porque eu ouvi um pregador dizer o seguinte: que não tem como a parte mais fraca fazer uma aliança. Quem tem que fazer uma aliança é a parte mais forte. Meu irmão, isso é engano. Está errado, olha só. A parte mais fraca é Jacó. E ali agora ele faz uma aliança, não é? Ele faz uma aliança. A primeira coisa que nasce naquela situação difícil ali de Jacó era justamente o que? O que faltava? Uma aliança. E na aliança ele fala: se Deus for comigo, não me deixar faltar pão, não me deixar faltar roupa, se Ele me abençoar, me prosperar, e me fizer voltar por este caminho, e voltar em paz à casa de meu pai. Olha só, 3 pedidos, né? Mas o principal era o quê? O caminho de volta. Porque conversão é o caminho de volta. Voltou. Se Deus me fizer voltar em paz para a casa do meu pai, então esse lugar aqui será edificado uma casa do Senhor, e ele será o meu Deus, e tudo que entrar, tudo que passar nas minhas mãos, eu lhe darei o dízimo. Pronto, a aliança está fechada. A aliança está fechada. Nasceu uma aliança. Na nossa luta, nos nossos problemas, nós temos que pensar
sempre na possibilidade de renovarmos a nossa aliança. Na nossa dificuldade, o que Deus está querendo que o ser humano faça é isso: reflita, ouça a voz dele falando, né? E renove o seu pacto, a sua aliança, o seu voto. Esse é o princípio. A condição não é primeiro melhorar para depois fazer o pacto. A condição é a situação que você está. É você falar: não, eu não aceito, eu não quero, e eu vou renovar o meu pacto com Deus. E é o que ele faz. Daí o que acontece? Ele sai. Ele vai embora. Eu imagino Jacó descendo a cidade de Luz, numa felicidade, numa alegria espiritual. Por quê? Porque Deus havia se manifestado. Porque quando Deus se manifesta, querido, quando Deus fala no nosso coração, não tem jeito, né? Não tem jeito. Não tem jeito, a gente fica realmente empolgado, alegre. A alegria espiritual entra na vida da gente. Eu participei ontem de uma reunião com os pastores, com o apóstolo Zé Correia. E o apóstolo fez uma ministração lá. E eu fiquei pensando assim: meu Deus, muito obrigado por essa ministração, muito obrigado por essa palavra. Que palavra abençoada, que coisa gostosa. Eu saí dali, não pude ficar até o final, mas eu saí dali com a alegria espiritual minha restaurada. Aí sabe o que acontece, querido? Olha só, é o que Deus quer fazer com o homem pecador que está lá fora, com o homem que está dentro da igreja, com o homem que está no altar da igreja, precisando fazer isso com você, não é? É o que Deus quer fazer. Aliança renovada, restaurada. E para fazer uma aliança tem que fazer o quê? Boca, tem que falar. Tem que falar. Qual que ele fez? Ele falou. Não existe aliança que não seja falada. Tem que falar. Querido, Jacó então faz o quê? Ele vai ao encontro do seu tio Labão. Quem era Labão? Um idólatra, um homem que não servia a Deus, um homem que não temia os princípios do Senhor. Veja bem, Labão agora aceita o seu sobrinho Jacó fugido, recebe na sua casa, e Jacó começa a sofrer o quê? As retaliações, não é? Porque quando erramos voluntariamente, conscientemente, sabemos que estamos errados e cometemos o erro, o que vai acontecer? Vai vir a retaliação, não é? A retaliação virá. E o que acontece? Jacó olha, a primeira coisa, ele olha para a filha de Labão e apaixona pela menor. Labão olha para aquele moço e vê que aquele moço tem uma coisa diferente na vida dele. Mas lá naquelas terras havia o quê? Leis e regras. E aquele moço chegou, se apaixonou, se entregou à paixão. Ele foi se apaixonando e foi trabalhando, e prometeu trabalhar 7 anos porque não tinha como pagar o dote. E Labão ficou com a boca bem fechadinha. Quando chegou o dia do casamento, 7 anos depois, aí veio o quê? Está errado. O costume nosso não é esse que não. Nosso costume é casar primeiro a mais velha. Então agora você vai ter que trabalhar mais 7 anos com Raquel. Aí foram 14 anos. Depois veio aquele problema. Esse mês seu salário vai ser a malhada. Aí deu malhada, tira. Esse mês vai ser a visa, deu, tira. E foi trocando que a coisa toda. Olha o sofrimento. Olha o roubo, né? Olha a pessoa sendo roubada. E quantas pessoas são roubadas dentro da igreja dessa forma? Não são poucas.
e muitas vezes estão sendo o quê? Literalmente retalhadas. Não é? Mas chega o dia então em que ele, depois de 20 anos ali, toma a sua atitude e faz o quê? Chega o dia de deixar a casa do seu tio. Meu querido, mesmo sofrendo as retaliações, mesmo sofrendo as perseguições, o que Deus faz com ele? Deus o torna um homem mais rico do que o seu tio. Olha só. O que eu tiro para a minha vida e para a sua vida? O que nós tiramos dessa lição? Que por mais que eu e você venhamos a sofrer as retaliações do mundo espiritual, ou no mundo material, saiba de uma coisa, que Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para mudar a sua história, o seu ministério, o seu chamado. Deus tem um plano para mudar. E ainda que as pessoas estejam dizendo que você está andando debaixo de retaliação espiritual, não tem problema, porque Deus vai mudar a sua história. É o que Ele fez com Jacó. Então Deus faz o quê? Deus começa a abençoar. Agora ele tem lá a sua esposa, as suas 2 esposas. Agora ele tem lá a sua vida próspera. Estava resolvido o problema. Mas faltava o quê? Faltava ele voltar para a casa do seu pai. E o problema agora era o quê? O problema agora era voltar. Porque voltar significava fazer um conserto, significava devolver o direito de primogenitura. Sabe o que é devolver o direito de primogenitura, queridos? Era devolver o que ele conquistou. E aí? Era devolver o que ele conquistou. Ele conquistou lá, não conquistou? Mas lá ele estava, sabe o quê? Sabe o quê? Ele estava debaixo de autoridade espiritual do pai, sobre o direito de primogenitura. Ele estava debaixo da bênção do pai, que ele havia roubado. Viu? Olha só para você ver. Então era um caminho de volta. E quando Jacó está saindo da sua casa, ele pega tudo e vem. Eu vou pular aquela parte em que Labão manda esconder os negócios lá dentro lá. Eu vou direto para o encontro dele com Esaú. A Bíblia diz que Jacó foi vindo de longe, ele viu o seu senhor Esaú. A Bíblia diz que ele chama Esaú de quê? Meu senhor. Olha o conserto nascendo no coração do homem. Olha o conserto. Ele chama ele, olha, aquele lá é meu senhor. Mas antes de ele encontrar com Esaú, o que ele faz? Ele desce no vale de Jabal. E lá no vale de Jabal, o que acontece? Ele tem um encontro com o anjo do Senhor. E lá, o que acontece? Ele tem uma luta. Ele queria ser abençoado. Não é? Como eu e você temos que também ter essa luta. E de repente, então, o que o anjo faz? O anjo vai na coxa dele e talha. E ele sai ao encontro de Esaú, arrastando, mancando. E quando ele chega ali, os dois se encontram. Se você ler o texto lá, você vai ver que as lágrimas de Jacó banharam as costas de Esaú. E a palavra de Jacó foi o quê? Meu irmão, tudo que eu tenho é teu. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Ele não estava mais apegado ao que ele ganhou. Ele estava querendo aquilo que ele pediu a Deus, voltar para a casa do seu pai em paz. Ele estava com o coração disposto a
pedir perdão, a reconciliar. E era isso. Esaú podia falar com ele assim: muito bem, então pega todos esses bois, todos esses criados, põe para lá, que agora é meu, porque é direito meu. Mas Esaú faz o quê? Oh, meu irmão, o que é seu, o que é meu, eu também tenho muitas propriedades, assim, e os dois se abraçam ali. Aquilo ali tipifica, sabe o que? É o tipo, significa assim, que olha, a igreja de Deus encontrando com o seu Senhor, é o encontro da noiva. Por isso, querido, que é aí que nasce uma aliança. Uma aliança, ela não nasce de qualquer forma, por um acaso, não. Aquele homem que aliançou há 20 anos atrás com Deus, agora está ali, né? Pedindo, reconciliando, e finalmente ele volta para sua casa em paz. Vamos tirar lição disso para a nossa vida, amém? Vamos tirar lição disso para a nossa vida, porque estamos sujeitos aos mesmos problemas, às mesmas dificuldades. Estamos sujeitos, mas que possamos seguir esse caminho de renovar as nossas alianças, a nossa aliança com Deus. Em nome de Jesus, fique de pé, vamos orar.